Pessoal, a gente vai começar a nossa segunda aula e aqui a gente vai começar a discutir realmente a questão do licenciamento ambiental. Num primeiro aspecto, a gente precisa começar a observar sobre licenciamento ambiental o qual é o amparo legal que nós temos. A gente pode começar pela própria Constituição Federal. No artigo 225 da Constituição Federal, nós temos que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo e protegê-lo para as presentes e futuras gerações. Então, o que é que eu tenho aí? Preceitos de sustentabilidade. Tá? É o primeiro ponto. Gerações, atender às necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Posteriormente, o que é que você tem? Todos têm o direito e o dever de proteger e de preservar esse meio ambiente. Só lembrando que aqui a gente está falando de uma legislação que é de 88. E aqui eles utilizaram o termo preservação. Para que fique claro, entendam o contexto aqui de preservação no sentido de proteção ambiental. Não como hoje a gente tem o conceito conservacionista e preservacionista, onde o preservacionista significa a intocabilidade do meio, tá? Então, nesse primeiro momento, o que que a gente tem que levar em consideração? Eu tenho o dever de proteger esse meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, partindo desse pressuposto, o que que nós temos que levar em consideração? Que a legislação, a nossa legislação maior, que é a nossa Carta Magna, a nossa Carta Mãe ou a nossa Lei Maior, como também é designada, esses termos para a Constituição Federal, a gente retrata o quê? Uma tutela, uma proteção do bem ambiental. E eu preciso ter instrumentos que vão fazer a aplicabilidade dessa legislação. Entre os vários instrumentos que nós temos para isso, o licenciamento ambiental é um deles. E ele já vem com amparo desde a Constituição Federal de 88, no capítulo específico de meio ambiente, através do artigo 225. Tá? Então, eu tenho esse direcionamento maior que já vem desde a Constituição Federal, ok. A partir daí, eu tenho a derivação das outras leis. Tá, mas a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a 6938, ela é de 81. Ela é fruto de umas discussões internacionais acerca da questão ambiental. E no processo de eh, evolução e discussão da Constituição Federal, como já tinha toda uma pressão internacional, a gente está falando de década de 80, a globalização da preservação ambiental, e já tinha como fruto a Política Nacional de Meio Ambiente, a Constituição, em sua reformulação de 88, decidiu colocar uma situação específica para a questão ambiental. Só lembrando, eu vou ter um capítulo específico e um único artigo que fala diretamente da questão ambiental, mas eu vou ter temas dentro da seara de meio ambiente esparçados pela Constituição. Quando eu falo de solo, de mineração, de recurso hídrico, que também tem referências dentro da Constituição de 88. Só que ela veio depois. Então, o que que ela faz? Ela reforça porque eu tenho uma lei maior, que é a nossa Constituição Federal, também dando importância ao tema meio ambiente. Ou seja, ele acaba reforçando todas as legislações anteriores que retratam sobre o tema, assim como também as legislações vindouras pós Constituição de 88. Tá? Então, partindo desse pressuposto, a gente já tem aqui na Constituição, que é a nossa lei maior, uma situação específica para a proteção do bem ambiental. Ele torna isso um dever e um direito de todo cidadão. Tá? Depois a gente vem para a Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81. Quando vocês pegarem a estrutura das legislações, principalmente as legislações nacionais, como nesse sentido aqui, política nacional de resíduos, recurso hídrico, meio ambiente e assim vai, o que que vai acontecer? Eu tenho, na primeira base, eu vou ter a questão do que a gente chama de alguns conceitos. São conceitos chaves, terminologias que precisam ser discutidas para a interpretação da lei. Ponto.
Depois eu tenho objetivos, princípios, tá? E eu vou ter o que a gente chama de instrumentos. O que especificamente são esses instrumentos das políticas nacionais? São os meios pelos quais nós vamos conseguir consolidar, efetivar o que versa aquela legislação. Então, dentro da própria Política Nacional do Meio Ambiente, eu vou ter amparado pelo artigo 9º os chamados instrumentos da política ambiental. E dentre esses vários instrumentos que nós temos, a própria avaliação de impacto ambiental é um instrumento, tá? Eu vou ter o que nos interessa para essa disciplina especificamente. Então, eu vou ter o quê? No artigo 9º, eu tenho a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento e a revisão. Olha o que ele está dizendo. Licenciar e revisar atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Tá? O que dá o suporte para que a gente amplie as ações do licenciamento? É exatamente essa palavra colocada aí, efetiva ou potencialmente poluidora. Então, partindo desse pressuposto, há uma amplitude de tudo quanto é situação, porque se tornou subjetivo com efetiva ou potencialmente as ações de proteção ambiental, que vai fazer com que eu tenha a autonomia dos órgãos ambientais para buscar amparar através do licenciamento ambiental a tutela do bem ambiental. Então, eu já tenho um suporte na política que vai me dar esse amparo legal nesse sentido. E se a gente continuar levando em consideração, o que eu tenho? O artigo 10, onde a gente tem basicamente que ele já começa a definir alguns pontos que são importantes para o processo de licenciamento ambiental. Eu já direcionei a avaliação de impacto, a grande área, avaliação de impacto, não estou falando especificamente de um instrumento tipo EIA-RIMA, eu estou falando de uma abrangência do estudo, né, de avaliação. A partir daí, eu tenho o licenciamento e no artigo 10, o que é que ele fala? Ele começa a deixar algumas definições para a aplicação dos instrumentos. Então, eu tenho construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados, novamente a palavra, efetiva e potencialmente poluidores, bem como capazes, sobre qualquer forma, para não deixar sombra de dúvida, sobre qualquer forma, de causar degradação ambiental. Dependerão de prévio licenciamento do órgão estadual. Ou seja, eu preciso fazer um levantamento de informações e eu preciso fazer uma avaliação prévia sobre o empreendimento. Então, do órgão estadual competente, integrante do Cisnama e do IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. Então, outras licenças que porventura o município também possa cobrar, ou o Estado, não exime, não exclui-se essa a partir do momento que eu tenho licenciamento ambiental. Então, o que é importante? Outra coisa, integrante do Cisnama. O que é o Cisnama? É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Para que eu tenha uma Secretaria de Meio Ambiente que tenha validade jurídica, que tenha amparo legal para atuar na tutela do bem ambiental, no processo de fiscalização e tudo mais, o que eu necessito? Que esta secretaria esteja vinculada ao Cisnama. E ele faz referência principalmente à questão do Estado, né, órgão estadual competente, integrante do Cisnama e do IBAMA em caráter supletivo. O que eu quero dizer com isso? Que o IBAMA ele vai atuar em matéria ambiental supletivamente às questões do Estado. E dentro desse pressuposto, o que a gente vai entender quando eu falo em caráter supletivo? A partir do momento em que esse ente da federação, no caso é o IBAMA, ele vai substituir um ente federativo, ou seja, ele substitui a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, por exemplo, ou o Estado supletivamente ao município que tem aquela esfera da federação que tem a competência para exercer o licenciamento ambiental. Então, com base nisso,
né? Eu começo a direcionar. Então, vamos dizer que, porventura, alguma situação, o Estado não esteja atuando. Pode o IBAMA, em caráter supletivo, também atuar nesse processo, nesse caso aí da nossa disciplina do licenciamento ambiental, que é a nossa discussão central, assim como o Estado. Só que o que acontece? Normalmente, quando a gente vai fazer a vinculação desses órgãos ambientais ao Sistema Nacional de Meio Ambiente, ao nosso SISNAMA, é, há a chamada delegação de competência. Nos acordos, principalmente entre Estado e município, são os chamados acordos de descentralização, onde o Estado delega atribuições ao município para atuar de acordo com a característica da secretaria. Isso não é um padrão, tá, gente? Eu tenho que analisar a estrutura da secretaria, a característica o know-how que eu tenho em termos de profissional, quais são as principais expertises da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que haja essa delegação de atribuição do Estado ao município. Então, há todo um levantamento para ser feito sobre a Secretaria para o acordo de descentralização. Isso é muito comum de ocorrer. Lembrando que, a partir do momento que a secretaria ela tem o acordo de descentralização a nível de município e faz parte do Cisnama, ela passa a ter validade legal para atuar na tutela do bem ambiental. Então, dentro desse suporte, o que vai acontecer? Eu tenho como instrumento o licenciamento e a avaliação de impacto. O artigo 10, quais são as situações? E se vocês observarem aqui, voltando para o artigo 10, ele fala construção, instalação, ampliação, funcionamento de estabelecimentos. Se eu for desmembrar isso aqui, eu tenho licença de instalação e licença de operação, tá? De empreendimentos que utilizem recursos naturais. E eu já falo bem aqui, né? E eu tenho a questão da necessidade do licenciamento ambiental e a revisão das atividades. Então, eu começo a atuar aqui numa discussão também em caráter preventivo, e aí dá o suporte à licença prévia. O licenciamento ambiental propriamente dito, o que a gente tem? É o procedimento no qual o poder público, representado pelo órgão ambiental, autoriza e acompanha a implantação ou a operação dessas atividades, que vão utilizar recursos naturais, ou que sejam consideradas efetivo ou potencialmente poluidoras. Sempre frisando o efetivo ou potencialmente poluidor, porque eu preciso ampliar o rol de atuação dessas secretarias nesse procedimento. Isso aqui é um procedimento administrativo, onde há feito uma avaliação documental e in loco sobre o meio, o empreendimento, para saber os reais impactos, como nós explicamos na aula no vídeo 1. E a partir daí, o órgão ambiental toma a decisão pelo ato do licenciamento. Então, aqui entra que é obrigação do empreendedor, prevista em lei, buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente, desde que as etapas iniciais do seu planejamento e instalação até a sua efetiva operação. Tá? Então, isso é um ponto. Eu não posso alegar, por exemplo, mas o órgão não me cobrou. Não, está deixando claro que é obrigação do empreendedor previsto em lei. Se eu vou iniciar um negócio, a primeira coisa que eu preciso consultar quais são as licenças, como eu posso colocar esse negócio em funcionamento, o que é que eu preciso regularizar sobre o meu empreendimento. E aí também entra a discussão do ponto de vista ambiental. Então, dependendo da característica do meu empreendimento, eu vou fazer uma consulta ao órgão ambiental se o meu tipo de atividade, se a minha empresa, ela necessita do licenciamento ambiental. A partir daí, com o órgão ambiental tem a listagem de atividades, ele vai determinar se aquele empreendimento necessita e qual é o termo de referência que é específico para aquele tipo de atividade. E assim orientar o empreendedor no processo do licenciamento ambiental. Tá? Então, ele vai desde a parte prévia de levantamento inicial até o funcionamento ou a operação do seu empreendimento nesse sentido. E nós temos aqui, o licenciamento ambiental passa a ser um documento com prazo de validade definido. A licença de operação ela tem um prazo de validade. Como eu já falei em situações anteriores, normalmente no município é dado o prazo de 1 ano para que haja sempre esse processo de renovação da licença e essa movimentação dentro da secretaria. Tá? Então, a partir daí, eu tenho que o órgão ambiental vai estabelecer regras, condições, restrições e medidas para o controle ambiental.
que nós já discutimos em outras disciplinas, como sistemas integrados de gestão, o controle do que aqui? São dos aspectos ambientais, ou seja, dos elementos, produtos, atividades ou serviços que interagem com o meio ambiente e podem causar algum tipo de dano ambiental. E aí, essas condicionantes, que são essas restrições, essas condições, medidas de controle, devem ser seguidas pela empresa que, no ato da renovação da licença de funcionamento ou licença de operação, tem um relatório técnico sobre o cumprimento, o atendimento de todas essas regras impostas pelo órgão ambiental. As principais características avaliadas no processo de licenciamento é o potencial de geração, olha aí, líquidos poluentes, seja despejos ou efluentes, resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos e o potencial de risco de explosões e de incêndios. Tá? Ao receber a licença ambiental, o empreendedor assume os compromissos para a manutenção da qualidade ambiental do local em que se instala o empreendimento. Tá? O que é que a gente precisa começar a observar aqui? Eu tenho algumas situações que condizem ao que versa a funcionalidade da licença ambiental. Tá? E como nós citamos na aula 1, eu tenho, desde a licença prévia até a licença de instalação, cada etapa eu tenho um objetivo que precisa ser cumprido no processo de identificação e avaliação das questões ambientais, tá? Relacionados ao empreendimento. E para quê? Para que em cada uma dessas etapas eu vou ter condicionantes visando o controle ambiental, tá? E a empresa precisa cumprir para estar regularizada, por assim dizer. E, como nós já falamos, qual é a função do licenciamento ambiental aqui? É uma preocupação direta com o que a gente chama, dentro da gestão ambiental, dos chamados aspectos ambientais. Tá? Então, olha o que ele fala: potencial geração de líquidos, poluentes, como despejos, resíduos e tudo mais. O que são isso? São os nossos aspectos ambientais. Numa gestão ambiental, ao que cabe atuar em cima dos aspectos ambientais através dos nossos programas gerenciais. São eles que vão orientar o que exatamente nós vamos fazer. Só que, óbvio, quando eu estou no licença ambiental, eu não tenho uma preocupação com o sistema de gestão. Ou seja, eu não preciso fazer uma estrutura ampla e global para o meu empreendimento. Eu preciso inicialmente só dizer o que é. Ah, eu estou gerando tal resíduo, tal tipo de efluente, com essas características, essa carga poluidora, e a partir desse momento eu vou fazer o que para sanar? Qual é a ferramenta técnica que eu vou usar? Como é que eu vou, depois de caracterizado o tipo de aspecto ambiental, depois de verificado o potencial impactante poluidor ou contaminante desse aspecto ambiental, qual é a forma de tratar ou de reduzir essa carga poluidora para que esse aspecto ambiental possa ser lançado no meio ambiente. Ou seja, qual é o tipo de tratamento que eu vou ter para o meu efluente industrial para descaracterizá-lo e a partir daí eu poder lançar esse efluente tratado no corpo hídrico, atendendo à legislação. Qual é o tratamento que eu vou dar ao meu resíduo para que eu tenha aí a descaracterização do potencial impactante? Eu vou direcionar esse meu resíduo para um aterro industrial, para um aterro sanitário, eu vou iniciar um processo de redução de volume e descaracterização, principalmente de potencial biológico, patogênico que ele possa ter, através da incineração. O que exatamente eu vou fazer? Como é que eu vou proceder em termos de tratamento e da melhor maneira possível para evitar que esse aspecto ambiental gere um problema ambiental? Isso é o que versa o processo do licenciamento ambiental, tá? Principalmente na licença de operação, que é exatamente o funcionamento do teu empreendimento e lá na prestação do serviço, na fabricação de um processo, você está gerando esses aspectos ambientais poluentes ou contaminantes. E aí eu preciso saber. Quando eu vou para a gestão ambiental, para um sistema de gestão, além de eu entender o que é o resíduo, o que eu preciso fazer com esse resíduo, eu vou ter um procedimento gerencial desde a geração até ele ser acondicionado ou tratado até a sua destinação final. Tá, ok? É um pouco mais amplo, mais completo em termos de ações que eu preciso fazer. Porque pelo órgão ambiental, o que é que ele precisa cobrar do empreendimento?
o cumprimento da legislação. O que que eu quero dizer com isso? Que a partir desse momento ele tem que atender, primeiro, que ele não pode lançar, porque esse resíduo ou esse efluente, sem ser tratado, ele vai gerar impacto ambiental. A carga de concentração daquele efluente tem que estar dentro do padrão permitido pela resolução do CONAMA para que ele seja lançado no meio ambiente, porque parte do pressuposto que atender aquele padrão, ele não gera um problema ambiental significativo. O próprio meio tem capacidade de resiliência e de absorver essa carga poluidora, não ultrapassando o limite de saturação. E aí a gente ameniza o problema ambiental que aquele empreendimento poderia estar gerando. Então, a função do órgão ambiental é só te cobrar isso no ato do licenciamento, nada além, tá? Isso é um ponto importante que a gente precisa observar. E a partir daí, o que que eu vou ter? Que o licenciamento ambiental ele passa a ser um conjunto de etapas que vai integrar esse procedimento administrativo, tá? Qual é o objetivo aqui, tá, da licença ambiental? É eu poder outorgar, conceder, através de um órgão público, da administração pública, nesse caso a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá? Informar que aquele empreendimento pode exercer uma atividade potencialmente ou significativamente poluidora, mas que, a partir do momento que ele atende às condicionantes e ele está preocupado em seguir as regras da legislação de tutela do bem ambiental, ele pode funcionar, porque ele minimizou os impactos ambientais. Tá? Se ele puder eliminar o agente impactante, ok. Se não for o caso, ele vai amenizar. E o que é minimizar esses impactos? É colocar dentro do padrão da legislação. Um outro ponto. Do ponto de vista legal, quando eu me enquadro na legislação, tá? Eu parto do pressuposto que o meu empreendimento ele reduziu o que ele podia de impacto ambiental a gerar no meio natural. Tá? Só que não quer dizer que ele não vá gerar impactos ambientais do ponto de vista do meio ambiente. Só que eu estou numa carga ou numa pressão baixa o suficiente para que esse meio ambiente tenha a condição de suportá-la e tentar voltar ao seu estado natural e absorver essa carga poluidora sem gerar danos significativos. Essa é a função do licenciamento. Porque existe um padrão. E nos padrões de legislação dessas cargas poluidoras, você não tem lá que ele tem que zerar, salvo algumas exceções. Por exemplo, se eu for falar de usos múltiplos da água, pela própria Política Nacional de Recursos Hídricos, gerenciamento de recurso hídrico, aí sim, dependendo do tipo de uso, eu tenho que zerar determinados padrões. Tá? E não podem ter, exatamente. Aí são exceções de acordo com o grau de importância daquele bem para aquele tipo de uso. Aí é um pouco diferente. Mas, no geral, o tratamento de um efluente industrial, por exemplo, você não zera a carga poluidora. Você a reduz dentro dos padrões permitidos. Tem que estar dentro daquele padrão que a lei permite. Fora isso, isso não vai acontecer. Então, eu tenho etapas, nós discutimos na aula 1, são 3 etapas. Né? Mais à frente também discutir um pouco mais sobre isso. E dependendo da situação, você vai para a esfera federal, estadual, municipal e é emitido a sua licença ambiental, tá? Mediante o cumprimento de todos os requisitos e condicionantes impostos pelo órgão ambiental nesse sentido. Tá? Então, nesse primeiro momento, a primeira compreensão que nós temos de licenciamento ambiental tem que estar esclarecido e focado nessa linha de raciocínio, conforme a gente já começou, né, a demonstrar desde a nossa primeira aula. A gente mostrou a disciplina, o inventário, mas também já começou a abordar o tema. E aqui a gente vai complementando a parte conceitual da licença ambiental para a gente começar a ver outros detalhes, outros pormenores do processo de licenciamento. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais, pessoal.